Oi, eu sou o professor Batata, sou professor de Química. Hoje o nosso assunto é entalpia da dissolução e ainda está dentro do assunto soluções. Quando a gente dissolve um soluto num solvente, nós percebemos que forma-se uma mistura homogênea. E na hora de dissolver esse soluto pode haver um aumento da quantidade de soluto com o aumento de temperatura ou uma diminuição da quantidade de soluto com o aumento da temperatura. Quando a gente vê uma curva desse tipo, nós estamos falando que o aumento da temperatura aumenta a solubilidade do sal. Então nós dizemos que isso é uma dissolução endotérmica. Quando a substância está dissolvida, ela fica na forma dissociada. Na forma dissociada, eu tenho o processo de solvatação, onde as moléculas do solvente, no caso a água, ficam em volta dos íons. Então, o aumento de temperatura desloca esse equilíbrio para a direita, tendo então a substância dissolvida. Claro que se resfriar, diminuir a temperatura, o que vai acontecer? A quantidade de sal que eu consigo dissolver é menor, então pode haver precipitação. Um segundo caso é quando eu tenho uma substância, nesse caso eu estou usando como exemplo um gás, que o aumento da temperatura diminui a solubilidade do gás. Nesse caso eu não coloquei a parte iônica, mas eu poderia representá-la com água mais CO2, formando H+, e CO3 menos 2. Então isso daqui seria nosso CO2 dissolvido em água. Observe que se eu estiver aumentando a temperatura, vai diminuir a quantidade de soluto que vai dissolver. E pensando o contrário, se eu diminuir a temperatura, aumenta a solubilidade do soluto. Então nesse caso eu tenho uma dissolução chamada exotérmica. O que quer dizer nesse caso? Exotérmica. Um aumento de temperatura desloca o equilíbrio para dissolver mais soluto. No caso dos gases é fácil perceber isso usando 3 recipientes. Poderia ser 3 garrafas de refrigerante. Um a 2 graus Celsius na geladeira, uma a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e uma ao sol, 50 graus Celsius. Como que a gente vê que a solubilidade diminui com o aumento de temperatura? Se eu abrir esses 3 refrigerantes ao mesmo tempo, esse vai soltar pouco gás, esse vai soltar mais gás e esse vai soltar muito gás. Aquele que soltou muito gás significa que tem menos gás dissolvido. Então o aumento de temperatura diminui a solubilidade do gás. Ao resfriar o refrigerante, o que acontece? A solubilidade aumenta. E existem alguns casos onde a temperatura não modifica muito a solubilidade. Tá? Então modifica muito pouco.